Sabe como um país cria uma rede de cuidado para sua gente? É uma pergunta bem complexa. E hoje a gente vai mergulhar na jornada do Brasil para construir o seu sistema de proteção social. Olha, é uma história fascinante, cheia de reviravoltas e que, de certa forma, ainda está sendo escrita. Mas para a gente começar essa conversa, tem uma pergunta fundamental que a gente precisa responder primeiro. Afinal, o que são exatamente as políticas sociais? Pode parecer básico, mas acredite, entender isso é a chave para a gente desenrolar todo o resto. Então, vamos lá. De um jeito bem direto, políticas sociais são as ferramentas, sabe, as ferramentas que o Estado e a própria sociedade têm para mexer na realidade, para transformar as coisas. A ideia é garantir que direitos básicos como saúde, educação, segurança, que eles não fiquem só bonitos no papel, sabe? A meta é que virem parte do dia a dia das pessoas. É, no fundo, uma busca ativa pelo bem-estar de todo mundo. Ok, com essa ideia na cabeça, agora a gente pode focar no nosso caso, o Brasil. E olha, a construção da cidadania por aqui é uma jornada longa, viu? Bem complexa e cheia de altos e baixos. Uma coisa que é super importante entender é que não existe uma receita de bolo, sabe? Não tem uma fórmula mágica para isso. Cada país vai construindo seu sistema de proteção social do seu jeito, de acordo com a sua história, com a sua política. E aqui no Brasil, claro, não foi diferente. O nosso sistema é uma obra em andamento, sempre sendo moldado pelas disputas políticas e pelas necessidades que surgem a cada momento. E essa história não começou ontem, não. Ela foi se desenrolando por décadas. Lá nos anos 30, a gente vê os primeiros passinhos do Estado na área social. Depois vem o regime militar, nos anos 60 e 70, que muda tudo de forma bem drástica. Mas foi nos anos 80 que a coisa esquentou de vez. A panela de pressão social estava quase explodindo, sabe? A insatisfação com a pobreza, com a desigualdade. Tudo isso gerou um grito por mudança. Um grito que acabou levando ao momento mais decisivo de todos, a Constituição de 1988. E é aqui que a gente chega num dos capítulos mais importantes dessa história toda. A gente vai falar da grande promessa que veio com a Constituição de 1988. Não é à toa que ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã. Olha, isso é fundamental entender. A Constituição de 88 não foi só um papel com leis novas, de jeito nenhum. Ela foi uma ruptura, um corte com o passado. Ela nasceu no calor da luta da sociedade pela redemocratização e, na prática, foi como um novo contrato social para o país. E a visão por trás dessa Constituição, nossa, era muito ambiciosa. Quase um sonho se a gente para pensar. Os objetivos ali desenhavam um projeto de país completamente novo. Falava-se em construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Isso não era só uma sugestão, não. Eram metas, objetivos centrais. A ideia era clara: promover o bem de todo mundo sem deixar ninguém para trás. E para tirar essa visão do papel, a Constituição trouxe um conceito que foi super inovador na época: a Seguridade Social. Pensa nela como uma grande rede de segurança mesmo. Daquelas de circo, sabe? Ela foi desenhada para amparar as pessoas naqueles momentos difíceis que uma hora ou outra todo mundo passa. Uma doença, a perda do emprego, a velhice que chega. Beleza, mas como é que essa rede funciona na prática? Bom, ela se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é a saúde, que a partir dali se tornou um direito de todo mundo, universal. O segundo é a previdência, que é o sistema de aposentadorias e pensões que a gente conhece. E o terceiro é a assistência social, que está ali para dar um suporte para quem mais precisa, para garantir um mínimo de dignidade. E o mais importante, a ideia é que esses 3 pilares trabalhem juntos, de forma integrada. E esse sistema todo foi construído com base em alguns princípios que, para a época, eram revolucionários. Primeiro, a universalidade. A proteção era para todo mundo e não só para quem pagava por ela. Depois, a uniformidade, que finalmente acabou com aquela distinção super injusta entre trabalhador do campo e da cidade. Tinha também a equidade, que é aquela ideia de dar mais para quem mais precisa. E, talvez o mais importante, uma gestão democrática, ou seja, com a própria sociedade participando das decisões. E esse último ponto aí, o da participação, ele é tão, mas tão importante que merece um capítulo só para ele. Porque a Constituição de 88 não só deu direitos, ela também deu poder para a sociedade. E aqui está o pulo do gato. A Constituição, na prática, abriu as portas. Criou canais para que a sociedade civil, as pessoas comuns, pudessem influenciar, fiscalizar, participar das decisões do governo. A lógica mudou. O poder não vinha mais só de cima para baixo. Agora, ele também podia fluir de baixo para cima. Tá, mas o que é isso na vida real?
Participação social é isso. São os movimentos, os conselhos, as associações se organizando para ter voz. É, por exemplo, o Conselho de Saúde, lá do bairro, se reunindo para decidir o que é prioridade para o postinho. Ou um movimento social indo para a rua pressionar por mais moradia. É a democracia acontecendo no dia a dia. E o resultado disso é poderoso, tem consequências bem práticas. Quando a sociedade participa, ela joga luz sobre as ações do governo, traz transparência. Ela dá voz para aquela demanda lá do bairro que talvez ninguém ia ouvir. E o mais importante, ela permite que a gente lute para defender os direitos que já foram conquistados e também para buscar novos. É um verdadeiro motor que empurra a democracia para frente. Bom, a gente falou de todos esses avanços incríveis da Constituição, da participação, mas apesar de tudo isso, o Brasil ainda bate de frente com o seu desafio mais antigo e mais difícil, a desigualdade. A desigualdade aqui no Brasil é um negócio muito complexo, muito profundo. Para a gente conseguir entender melhor, a sociologia nos dá algumas lentes, algumas ferramentas de análise. São conceitos como estrutura, estratificação e mobilidade social. Pensa neles como ferramentas que ajudam a gente a enxergar de onde vêm essas diferenças e por que elas continuam existindo. Vamos começar com um desses conceitos, a estratificação social. A melhor imagem para entender isso é pensar na sociedade como se fosse uma rocha, sabe, com várias camadas. Cada uma dessas camadas é um grupo de pessoas com características parecidas, seja pela renda, pela cor da pele, pelo nível de educação, e cada grupo ocupa uma posição diferente nessa pirâmide social. Para diferenciar bem, uma boa analogia é a de uma casa. Pensa assim: a estrutura social é a planta baixa da casa, o projeto geral de como a sociedade é organizada. Já a estratificação social é como as pessoas estão distribuídas dentro dessa casa. Quem fica nos melhores quartos, quem fica nos piores, quem tem acesso à sala de estar, entende? E a hierarquia que existe dentro daquele projeto. E toda essa discussão sobre direitos, desigualdade, proteção, tudo isso nos leva à base de tudo, ao fundamento moral e ético, o alicerce onde a gente constrói qualquer luta por uma sociedade mais justa. A gente está falando dos direitos humanos. E a ideia por trás dos direitos humanos é, ao mesmo tempo, muito simples e absurdamente revolucionária. São direitos que toda e qualquer pessoa tem, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, pelo simples fato de ser humana. Não é um prêmio, não é um privilégio que se conquista, é um direito que já nasce com a gente. Essa frase, do primeiro artigo da Declaração Universal de 1948, resume a essência de tudo isso. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Percebe? A dignidade e os direitos são o ponto de partida, não a linha de chegada. É esse ideal que serve de inspiração para criar políticas sociais e para continuar lutando contra a desigualdade. E com isso, a gente volta à pergunta do começo, né? A jornada do Brasil para construir sua rede de proteção é, no final das contas, uma busca por essa resposta. A promessa está lá, na Constituição. Os princípios estão no papel. Mas o desafio de verdade, o desafio de todo dia é como a gente faz para que esses direitos virem realidade na vida de cada pessoa? Bom, essa é uma resposta que continua sendo construída, dia após dia.